Bom, um dos nomes que está na mira ainda é o Allan Kardec, apesar de não ser uma negociação fácil e que já foi especulado no rival, no Remo e agora também no Paysandu. 36 anos que ele completou nesse último domingo, né, dia 12 aí, então, de janeiro, parabéns para ele. 24 jogos, 25 partidas na temporada passada e um gol, já analisei aqui outras vezes para vocês, né. O cenário atual com certeza o atleta vai esperar vir uma proposta da Série A do Campeonato Brasileiro. Não sei se hoje, aos 36 anos, já tendo passado vários anos fora do Brasil, né? Portugal, China, não sei se ele iria para um Oriente Médio, para um Japão, sinceramente eu acho bem difícil. Talvez para um time do estadual, Campeonato Carioca, por exemplo, se aparecesse, nem ficaria surpresa dele ir. Ou esperar realmente para o início de Série A do Campeonato Brasileiro. Não ficaria nada surpreso dele aparecer em algum time só no início das competições, Série A ou Série B, até para o próprio jogador ir se preparando, né, fisicamente, ele receber 2, 3 meses a mais de salário, né? Vamos combinar, o cara ficou durante muitos anos na China, no São Paulo, enfim, até o contrato no Atlético Mineiro dele era alto, então acho que ele faria isso para começar terminar o estadual e começar as competições em uma boa forma física. Já falei aqui outras vezes, acho que um contrato de um ano, por exemplo, um salário não sendo tão alto, 300 mil por mês, vamos combinar, né? Não faz nem sentido. Fazer um contrato baixo com algumas metas para ele atingir e aumentando esse vínculo e o seu salário também, acho que pode ser uma alternativa aí no mercado. Não teria só ele, né, pro ataque, igual eu falei. Nesse cenário, Allan Kardec chegaria para ser o titular e o Nicolas um reserva imediato, vamos colocar assim. Acho que uma Série B poderia ser sem dúvidas uma baita opção. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Se você concorda comigo, discorda, se faria sentido, né, pensar aí no Allan Kardec para esse ano de 2025 na Série B. Atacante alto, 1,90 m. Essa passagem pelo Atlético Mineiro deixou muito a desejar durante 3 anos. 4 gols marcados e uma assistência em mais de 55 jogos e com vários problemas físicos, né, e lesões. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. E para terminar, quero falar então de mais uma contratação no clube chegando aí, né, para o Paysandu. O Ramon Martínez, atleta que já passou aí pelo Atlético Mineiro, e o José Espinosa. Vou deixar aqui então o Martínez, que passou então pelo Atlético em 2019, 11 partidas e mais 3 partidas em 2020. Antes de ir para o Curitiba, passou também no Novo Horizontino e de um tempo também no Libertad e Olímpia do Paraguai. É aquela coisa, né? Nos times aqui no Brasil, vamos combinar, ele não conseguiu dar certo até agora, não é inegável isso. Só que pelo menos quando ele voltou e antes também, ele só jogou em clube grande, né, no Paraguai. Libertad, o Olímpia e o Guarani, nunca passou por um clube pequeno ali ou algo nesse sentido. E aqui no Brasil, então, na ocasião, ele chegou para ser um reserva imediato no Atlético Mineiro, no Curitiba e no Novo Horizontino. Acredito eu que no Paysandu hoje ele já muda um pouco mais esse status. Não ficarei surpreso se aparecesse como titular. Tá aqui o desempenho dele no último ano, na primeira divisão, a abertura e clausura, né? Jogando aí no total 24 jogos. Na Série B em 2022 está aqui o desempenho dele no Novo Horizontino, nota média 6,75 do paraguaio. Enfim, acho que pode ser uma alternativa interessante. Lembrando que com a sua contratação, chegando então a 6 estrangeiros, né, no seu elenco: o Quintana, zagueiro, o Espinosa, né, que eu vou falar daqui a pouco, o Del Valle, paraguaio, para a ponta, o Martínez, volante, o Cavalieri para a ponta também, e o Borazzi no outro lado. Chileno, argentino, paraguaio, equatoriano e uruguaio. Eu acho interessante, né? Não sou a favor de encher o time também de estrangeiros, não é bem assim, né? Porque 1, 2 deu certo, que todos vão dar. Tenho certeza que não, vai ficar bem mais difícil, né, de ter uma contratação certeira assim. Mas era algo que há 4 ou 5 anos atrás eu sempre bati nessa tecla de ter jogadores estrangeiros. Você pode pegar aqui, tem vídeo no canal do Paysandu em 2021, eu falando de vários atletas gringos. Na época quase nenhum time da Série B ou C tinha 2 jogadores estrangeiros, era raríssimo, né? Então eu gosto disso, mas não exagerar, né? Vamos combinar, esses atletas às vezes vão demorar 2 anos para se adaptar aqui no Brasil. Não vão ser de imediato igual foi o Borazzi no São José e agora no Paysandu, e o Wesley Garcia. É mais exceção do que uma regra. O Espinosa também chega para ser uma alternativa de meio campista central. Estava lá pro no Macará do Equador, realmente não conhecia essa equipe. Pelo menos ele é revelado pela LDU, ele jogou pela LDU, né, um pouco mais de 35 partidas e mais 22 pelo Emelec. Isso alternativa, que é o Jean Lucumi, ele que é uma boa opção, porque foi contratado pelo Fluminense nesse ano, porém não tem conseguido jogar com muita frequência. Ele estava lá no Boca Juniors de Cali, que é um clube da Colômbia, estava em fim de contrato. Você vê, ele foi muito bem no ano passado, quando estava com 18 para 19 anos nessa equipe, 33 partidas e 6 gols. E aí foi para o Fluminense, 5 jogos e 5 gols marcados, inclusive no time sub-20, né, no caso, e aí foi muito bem. Foi aproveitado então no time profissional em 5 partidas, porém já tem algum tempo, né, que ele não joga
com uma frequência. Foram algumas partidas na Série A em julho desse ano contra a equipe do Fortaleza e também contra o Criciúma. Esse jogo aqui contra o Red Bull Bragantino, acredito eu que pelo Brasileirão Sub-20. Então ficou muito mais na equipe de base mesmo. Ainda assim, vejo com bons olhos. É um cara que tem muito potencial. Quem sabe aí o Paysandu não pegando ele por empréstimo ou tendo um potencial de comprar ele e deixar um percentual para o Fluminense. É um jogador que eu ficaria de olho, apenas 20 anos, e é um mercado também que o Paysandu está de olho, né, de atletas jovens que vêm se destacando, igual esse aqui na Colômbia. Foi uma boa contratação para o Fluminense e eu vejo com muito potencial. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, se seria uma boa opção, se não seria, estou curioso para saber. Além disso, vou deixar outro jogador aqui, que é o Gabriel Pires, outro atleta de 31 anos, tem um salário alto, então esse aqui não seria viável se o Fluminense não ajudasse a pagar os seus salários, porém ele chegou nessa temporada e jogou em apenas 8 jogos. Não foi aproveitado com o Fernando Diniz, não foi aproveitado também com o Mano Menezes nessa reta final do ano. Inclusive o último jogo dele foi no dia 4 de julho contra a equipe do Fluminense, jogou pela equipe do Fluminense contra o Internacional. 15 minutos apenas naquela ocasião, e aí voltou só a ser relacionado para esse jogo contra o Criciúma no dia 11, de julho também, a última partida que ele esteve no banco de reservas. Então totalmente fora dos planos para o ano que vem. Tem contrato ainda por mais um ano, não sei se ele teria espaço em muitos times da Série A, então quem sabe um time da Série B ali com uma boa proposta não possa fazer o jogador mudar de ideia. Que foi contratado pelo Botafogo, viveu alguns bons momentos pelo Botafogo, se você for somar 48 jogos, 4 gols e 5 assistências, teve azar, né? Ele estava nos clubes certos na hora errada, porque no Botafogo ano passado, em 2022, não foi campeão brasileiro e foi para o Fluminense que ganhou a Libertadores no ano passado, né? Se fosse ao contrário, ganhou a Libertadores pelo Fluminense, se fosse de novo para o Botafogo nesse ano, aí seria o mais certo. Mas enfim, acho que é um bom jogador, passou muito tempo também no futebol europeu, basicamente a carreira toda, né? Na base da Juventus, passou também no futebol italiano, espanhol e português, e uma passagem boa também lá no futebol do Catar. Acho um bom atleta, acho que é um jogador nível Série A, acho que ele caberia em vários times da Série A, inclusive, e que tá dando sopa, né? Chegaria ali, quem sabe, com um custo menor, porque não tem conseguido jogar realmente nesses últimos meses. Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado para vocês também da Betfair, que está com essa promoção de R$300 em bônus, caso você ainda não tenha o seu registro. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês, em várias outras partidas que vão ter agora nesse final do ano. Não vai ter mais jogos do Campeonato Brasileiro, eu deixei aqui algumas opções também da Champions League, que vai dessa quarta à quinta-feira, com algumas boas opções. Vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, o Milan vencendo em casa o Estrela Vermelha, Atlético de Madrid vencendo o Bratislava e o Bayern vencendo o Shakhtar fora de casa. Esses três com a cotação de 1,54, então você pode colocar o bônus aqui, R$300, voltaria 426. Se quiser apostar um valor mais baixo também, R$20, por exemplo, voltaria 30 nessa cotação. Tem alguns outros times que eu vou deixar em destaque aqui também no final de semana da Premier League. Tem o Liverpool enfrentando o Fulham em casa, 1,24 a cotação. O Arsenal contra o Everton também, 1,22, baixa a cotação aqui também. E o Chelsea contra o Brentford. Você pode apostar aqui com os três vencendo seus jogos dentro de casa, tendo uma cotação aí no total de 2,52. No final de semana também tem nada mais nada menos que Manchester City e United, 1,50 para o City vencer nesse jogo. E a opção também de você apostar se vai empatar ou vencer, né? Você pode colocar aqui, Manchester City ou empate, que eu acho bem provável que aconteça, 2,82. Então, ainda está o jogo do Milan aqui, eu vou deixar. Vamos ver aqui então a cotação de R$70, voltando 197. Por quê? Caso você já tenha registro, por exemplo, na Betfair, você pode fazer o registro aqui embaixo, o link, R$70, você depositou 70, já vai ter 140. E aproveita 100% de bônus no seu primeiro depósito, então o link vai estar aqui embaixo na descrição. E o último jogador aqui que eu vejo com uma boa opção é o lateral direito Justen. Acho que é essa a pronúncia do nome dele. 21 anos de idade, eu vejo que é um atleta que tem muito potencial, inclusive passou pela categoria de base do Fluminense e jogou 5 partidas nesse ano com o time principal, e ano passado também teve algumas oportunidades, né? Eu acho que pode ser uma boa, por exemplo, o Paysandu ficar de olho em alguns atletas, não só no empréstimo, mas meio que contratar o jogador e deixando para o Fluminense um potencial de uma venda futura, né? Acho que poderia sim ser uma alternativa. Nesse ano ele jogou 5 jogos pelo time profissional no Campeonato Carioca e mais algumas partidas na Copa São Paulo e ainda no Campeonato Brasileiro Aspirantes, né? Que foi nos últimos jogos contra o Bragantino, contra o Atlético Mineiro e contra o Botafogo, sempre jogando, né, como titular. Então acho que poderia ser uma alternativa. Igual a informação que temos sobre o Neto Pessoa, o empresário JRB, que postou lá no seu perfil, né, no Twitter, o seguinte: Neto Pessoa não renovou seu contrato com o Novo Horizontino e o jogador está livre no mercado em busca de um novo clube.
o Paysandu negocia diretamente com o jogador e para tirar o Lucas Maia do Paysandu, o Novo Horizontino vai precisar pagar, né, uma multa rescisória de 2 milhões de reais. Então, assim, não é uma troca de jogadores ou algo nesse sentido, porque se ele tivesse renovado, tivesse contrato até o final de 2025, tudo bem, mas como ele está livre no mercado, são negociações independentes. Então aqui, ó, até falou sobre essa questão de que poderia oferecer o jogador como moeda de troca, mas como já passou, né, essas primeiras semana de janeiro, que o Novo Horizontino tinha a opção de exercer a cláusula de renovação e aí fazer uma troca, não foi o que aconteceu. Então agora ele está livre no mercado e realmente pode ser uma coisa boa, porque o Paysandu pode receber até 2 milhões dessa multa do Lucas Maia e ainda teria o jogador, né, que seria de graça só pagando salários. Eu acho que pode ser uma boa alternativa. Passou já pelo rival, foi muito bem, né, inclusive em uma curta passagem em 2021, 15 partidas, 10 gols marcados naquela edição da Série B. Ainda passou lá num time do futebol da Malásia, é isso mesmo. Depois foi para o Vila Nova, onde viveu alguns bons momentos do time que bateu na trave algumas vezes para subir, né? 20 jogos e 6 gols em 2022. Em 2023 teve 12 participações em gols em 49 jogos disputados. Aquela coisa, ele estava sendo mais vamos colocar assim, começa a temporada como titular e termina como reserva, né, na equipe do Vila Nova. E aí o Novo Horizontino foi uma peça importante para o time que conseguia ali quase, né, subir, ficou em quinto lugar, mas ainda assim, 51 partidas, 10 gols e 4 assistências, na Série B 8 gols marcados, então acho que poderia sim ser uma boa opção, até porque ele está jovem ainda, né, tem 30 anos, canhoto, enfim, acho que poderia ser uma das melhores opções para a camisa 9. Eu particularmente prefiro uma aposta assim, ó, que não vai ter um salário de 250 mil por mês, igual algumas especulações, como por exemplo o Allan Kardec, mas que pelo menos vem jogando com mais frequência, sabe? Que já conhece a Série B, já jogou nos últimos 6 anos, passou por diversos clubes da Série B e sempre deixou uma boa impressão. Então pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Lembrando que ele começou a surgir com mais destaque, mais velho, né? Ele começou a ter destaque mesmo em 2020, no Campeonato Estadual e na Série D pelo Ipiranga, né? Então começou bem naquele ano, quando ele já estava ali com seus 25 para 26 anos. Pode deixar sua opinião aqui embaixo sobre o Neto Pessoa, se valeria a pena ou não. Lembrando que ele pode jogar centralizado e também pelo lado, né? Dá para ver aqui que pelo Novo Horizontino, em alguns momentos caiu muito como um ponto esquerda, né? Vamos colocar assim. Tá aqui o desempenho dele e obviamente muito centralizado. Na passagem também pelo rival, tá aqui, ó, nas 9 partidas na Série A, ou na Série B, né? Deixa eu ver só se tá certo isso aqui. 9 partidas na Série B, 1 gol marcado. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. E sobre o Lucas Maia também, né? Você acha que valeria a pena envolver o jogador? Ou vamos colocar essa multa decisória aí, que seria algo na casa dos 2 milhões de reais. Você acha que compensaria? Até pelo desempenho que ele teve, é muito fácil vir falar que, nossa, a multa decisória é muito baixa. Mas quando ele chegou também, às vezes o jogador exige, né, que tenha uma multa